A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Hoje vamos falar sobre o namoro. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM 0 Operadora 32 999-327758, é o seu WhatsApp. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Renovar é reconhecer que somos aprendizes na grande escola da vida. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre namoro. Pergunta: além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares. É aquilo que as pessoas chamam de roloma química, né? Porque engloba aí muitas coisas, afinidades, enfim, desejos mesmo, atrações e sentimentos. É a resposta sim, como entre os homens, quando porém o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Em muitos casos, principalmente os enamorados, né, quando estão distantes, né, por morarem em cidades diferentes, há uma ligação psíquica muito grande, né? Questão 291 de O Livro dos Espíritos. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Ambos ficam encantados, né? Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo da atração. Então começa exatamente no namoro. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Ainda entra nesse processo que é de suma importância, aqueles processos reencarnatórios de muitos de reencontros, né, de afinidades, inteligências que traçam entre si a realização de empresas afetivas, ainda no mundo espiritual. Criaturas que já partilharam as experiências no campo sexual em instâncias passadas. Corações que se acomplicaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética
diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Aí entra uma série de fatores ligados a essa lei de atração. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a percentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama do ser. Estudiosos do mundo, perquirindo a questão apenas do lado físico, dirão talvez, tão somente, que a libido entrou em atividade com seu poderoso domínio e, obviamente, ninguém discordará, em tese da afirmativa, atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia e perturbação da vida do planeta. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas ou, mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, namoros esses que se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isso porque a doação de si mesmo, a comunhão sexual em regime de prazer, sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade, eles reconhecerão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro. Compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Como a gente sempre fala aqui, né? Quem semeia amor também colhe amor. Não é só o lado negativo, também tem o lado positivo, né? Que é a recíproca, é verdadeira. Existem também processos obsessivos, onde a pessoa, um desregramento muito grande na área sexual, são acopladas com mentes em desalinhos, ligadas também a esse desejo puramente material, carnal, comprometendo o espírito, às vezes por várias encarnações. Temos que tomar também cuidado com relação a isso. Frequentemente o espírito renasce no meio em que já viveu. Fato. Nós reencarnamos entre os afins, às vezes por várias e várias encarnações, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quizá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles ou daquelas a quem houvesse ofendido. Ainda bem que temos o véu do esquecimento, né? Porque não podemos lembrar de tudo aquilo que fizemos. No item 11, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece compromisso de assistência não só de uma para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade. Isso no sentido de responsabilidade, né? A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Identifiquemos no lar a escola viva da alma, né? A escola da alma, é o cadinho efervescente, ali onde estão muitas almas reencontrando novamente. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Sim, né? Os pais normalmente são heróis dos primeiros anos da criança. Na tépida estrutura do ninho doméstico, germinaram-lhe no ser os primeiros pensamentos e as primeiras esperanças. Não lhe será, contudo, tão fácil seguir adiante com os ideais da meninice, de vez que, habitualmente, a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas, debitando-se-lhe aos componentes os distúrbios da afeição possessiva,
a se traduzirem por ternura descontrolada e ódio manifesto, ou simpatia e aversão simultâneas. Pais imaturos do ponto de vista espiritual, comumente, se enfatizam no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete no setor educativo e, em vez de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito, em novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhes os problemas, ora, tratando as crianças como se fossem adultos ou tratando os filhos adultos como se fossem crianças. Isso é a inversão de valores, temos que tomar muito cuidado com relação a isso, né? É você exigir demais de crianças em tenra idade, dando responsabilidades que elas não são capazes nem sequer de absorverem, e também passando a mão na cabeça de filhos adultos, tratando-os como crianças, não deixando que eles se amadureçam. Isso também é um problema sério. Então nós temos que ter um equilíbrio muito grande, e nós, como pais, sempre falamos, temos a obrigação moral de colocar os nossos filhos no caminho do bem. Estabelecido o desequilíbrio, irrompe os conflitos de ciúme e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais, trazidos do pretérito, adquirem feição quase insolúvel. Decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação, nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor, nos recessos do lar, para que o lar não se converta, de bendita escola que é, em pouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Questão 60 de O Livro dos Espíritos. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos. A descarga de semelhante energia se opera inconsideravelmente. Isso, porém, lhe custa resultados angustiosos a lhe lacearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carrear prejuízo a si mesmo. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida do planeta. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existência e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessidade de disciplina do seu mundo emotivo. Fadigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações, o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão sexual, suscetível de lhe garantir o preciso equilíbrio e capaz de lhe revitalizar as forças com que se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Em nenhum caso se-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram,
legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva, entendendo-se, porém, que criatura alguma, no plano da razão, se utilizará dela, nas relações com a outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determinado, porém, com exatidão. Onde começa ele? Onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada através do compromisso escarnecido cobre o mundo de vítimas. Quem estude os conflitos do sexo na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são até agora, de todos os tempos, na vida planetária. As leis do universo esperam-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam que amemos os outros, qual nos amamos. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Em matéria de afetividade, o curso dos séculos, vezes inúmeras, disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação empoderada. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas, de manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que lhe se possa prever o descontrole, que muitas vezes raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debilitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carregará para o futuro. Sabemos que a justiça humana combina punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consequências os reflexos do saque afetivo que perpetua contra os outros. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito, reencarnados que estaremos sempre nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão. Aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da
penalogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos outrem sem nos lesar. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Questão 695 de O Livro dos Espíritos. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica um regime de vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que, na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não se deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual, injuriada ou perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo os problemas kármicos de solução. Por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liane entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais, e que se jungem psiquicamente uma a outra, sem necessidade da permuta sexual, mas profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, inclinadas que ainda são o desequilíbrio e o abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, ou aspectos de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Força do Bem. Os equívocos são bastante comuns nos caminhos humanos. Mesmo pessoas bem-intencionadas, por vezes, se equivocam. No ardor de discussões, muitas palavras são ditas sem a necessária reflexão. O que parece correto em um contexto, mais tarde se afigura terrivelmente errado. A maturidade fornece novos contornos ao que antes parecia simples. O problema reside no que fazer após surgir a consciência do equívoco. Depois que o mal foi feito, a palavra estranha foi dita, o amigo foi ferido. Nessa situação, o orgulho é mau conselheiro. Ele faz com que o homem, embora ciente de seu erro, não se disponha a assumi-lo. Então, ele vive uma situação doentia e artificial. Em seu íntimo, sabe-se em falta. Contudo, procura afetar uma tranquilidade externa de todo falsa. Ou até admite que errou, mas nada procura fazer a respeito. Por vezes, adota algumas fórmulas para tentar se redimir.
mas sem enfrentar realmente o problema. Confessa-se pecador, penitencia-se, priva-se de alguns pequenos prazeres, pune-se das mais diversas formas. Entretanto, a espiritualidade superior ensina que apenas por meio do bem se repara o mal. Também alerta que essa reparação, para ser efetiva, precisa atingir o orgulho do homem e os seus interesses. Tal significa que de pouco adianta orar pedindo perdão pelo erro cometido contra o semelhante, mas não admitir para o próprio ofendido. Jesus bem o disse: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Também recomendou que antes de fazer uma oferta no altar, o homem deve se acertar primeiro com o seu irmão. Quem erra o faz em relação à ordem cósmica, instituída por Deus para a harmônica evolução dos seres. Contudo, o ofendido, em certa medida, representa a lei divina em face do ofensor. Se é possível o acerto direto, ele deve ser efetuado. Caso contrário, não faltaria quem decidisse comprar o reino dos céus com cestas básicas. Prejudicaria os desafetos e buscaria se redimir mediante pequenos serviços para desconhecidos. Só o bem apaga o mal. Ou seja, é preciso haver progresso no íntimo da criatura, a revelar-se mediante uma conduta renovada. Não é necessário sofrer longamente, desenvolver neuroses e enfermidades as mais variadas. Mas é preciso enfrentar as consequências do que se fez, domar o próprio orgulho, admitir a falta e reparar o equívoco diretamente com o ofendido. Caso esse fique irredutível e não queira a reconciliação, nem por isso a reabilitação se inviabiliza. Nesse caso, ela se processa mediante gestos de genuíno amor em relação a terceiros. O importante é que o mal se apague pela pujança do bem, não só pela reparação exterior, mas pelo progresso revelado na disposição firme de não mais errar. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, apóstolos estamos, como sempre, trabalhando na sua seara, divulgando sua sábia doutrina, Senhor, pedindo as bênçãos dos céus em forma de luz para todos os nossos queridos irmãos ouvintes, bem como aqui no programa, e para todo o Brasil e o mundo, porque o mundo precisa de paz, não a paz dos homens, mas somente essa paz que pode nos dar. Em seu nome, Senhor, nessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, rogamos esperanças em dias melhores, que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite para nós, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos